não chamaria de sermão o que eu vou falar agora, apenas de um compartilhar de coração, uma reflexão muito fundamentada no momento de devoção. Eu tenho dito, nos rolhos que apresento nos nossos cursilhos, que há uma espécie de lei que determina o seguinte, que tudo que é normal tem que nascer ou nasce pequeno. Você pode encontrar um jogador de basquete com 2,20 metros, mas ele nasceu pequeno. Todos nós aqui vivemos isso. Mas há um segundo passo da normalidade que determina o seguinte: tudo que nasce pequeno e é normal precisa crescer. E nós somos a prova, todos nós crescemos. Temos estaturas variadas. Eu costumo dizer que uns cresceram muito para o alto, como o Mário, outros cresceram mais para os lados, como eu, mas a verdade é que crescemos, né? Não ficamos ali estacionados. O problema é que esse crescimento, digo eu, no cursilho, ele tem que se dar nas 3 dimensões da vida. A língua portuguesa traz somente a palavra vida, e para qualificar, nós precisamos adjetivar. Mas o texto grego do Novo Testamento nos apresenta 3 palavras para a vida. Bios, que é a vida biológica, de onde vem biologia, bioquímica, biodiversidade, e crescemos nesse aspecto da vida. Todos nós aqui crescemos nesse aspecto da vida. É algo que precisa ser alimentado para crescer, para que haja o funcionamento normal dessa dimensão biológica da vida. A outra palavra, que é a palavra psique, que fala de outro tipo de vida imaterial, de onde vem psiquiatria, psicologia, psicótica e uma variedade de números. E quando acontece de alguém crescer por fora e não crescer por dentro, crescer biologicamente e não crescer emocional e psicologicamente, descompensa. Os psicólogos geralmente chamam isso nos rapazes de síndrome de Peter Pan e nas meninas de complexo de Cinderela. Eu tenho alguns conhecidos que viveram essa agonia e eu já vi muitos relacionamentos prejudicados por isso. Senhoras que me dizem: eu achei que havia casado com um homem, casei com uma criança, vou acabar de criar. Mas há outro aspecto também que a língua original do Novo Testamento nos apresenta, que é a vida zoe, a vida espiritual. E essa também precisa crescer. As 3 precisam ser alimentadas. O apóstolo Paulo diz que o corpo bem alimentado produz o seu próprio crescimento. É a alimentação, é por isso que eu tenho dito que não tenho nenhum interesse. Outro dia me procuraram, nós somos de uma empresa, no fundo é isso mesmo, tal, e nós trabalhamos com crescimento de igreja e queremos saber se o senhor quer que a gente dê um curso sobre métodos de crescimento. Eu disse: muito obrigado. Eu ainda creio no que disse Paulo: o corpo bem alimentado efetua o seu próprio crescimento. Então nós temos que crescer, não só quantitativamente, e eu não sou nenhuma daquele tipo que despreza crescimento quantitativo. Aliás, Hernandes Dias Lopes, meu amigo querido, escreveu um artigo extraordinário sobre numerolatria e numerofobia. São os extremos. Há os que idolatram o número, e para esses é um vale tudo, os fins justificam os meios, o negócio é trabalhar com gerenciamento e não com pastoreio, com métodos e não com devoção, e surge uma espécie de vale tudo desde que cresça, porque o crescimento numérico justifica para eles tudo quanto pode haver de nocivo na caminhada. Eu não tenho o menor interesse nisso. Há outros que são numerófobos. São aqueles que acham que crescimento é perigoso. São aqueles que dizem: não estamos crescendo, mas é melhor qualidade do que quantidade. É uma desculpa amarela. O corpo bem alimentado cresce. O crescimento anormal
pode ser comparado a um tumor maligno, que é um crescimento anormal, patológico. O crescimento normal é sadio, e é por isso que quando o Espírito Santo é derramado em Pentecostes, logo naquela madrugada 3.000 são batizados, você segue adiante, cidades inteiras se convertem. Atos capítulo 4, isso é 2 capítulos depois, já começa dizendo da multidão dos que creram. Então há um crescimento sadio. E para que uma igreja cresça de forma sadia, é preciso que os seus membros sejam também portadores de um crescimento sadio. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, todos nós. Não é errado ser menino, não é algo problemático ser menino. O erro é ser menino a vida inteira. É como se você pegasse um indivíduo e dissesse: ele tem 60 anos, mas tem cabeça de uma criança de 10, é uma beleza, é doente. Como também você pegar uma criança com 7, 8 anos de idade e dizer: esse menino é um prodígio, ele tem 8 anos, mas pensa como um homem de 30. As fases precisam ser vividas, também na vida espiritual. Nós nascemos, o indivíduo torna-se cristão, não é por convencimento, não é por adesão, não é por uma gama de informações, não é pelo processamento de dados que lhe vão sendo transmitidos. O que determina o surgimento de um cristão genuíno chama-se novo nascimento. É nascer de novo. Quem não nascer de novo, disse o Senhor Jesus a um teólogo, não pode ver o reino de Deus. E aquele é um diálogo dele com Nicodemos profundo e ao mesmo tempo, do meu ponto de vista, hilário, cômico, porque é como se um falasse grego e o outro japonês. O Senhor diz: você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos diz: como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Imagine que diálogo sobrenatural, que coisa psicodélica. E o Senhor diz: não é questão de entrar, e não tem jeito, essa conversa não vai chegar nunca a um consenso. O homem natural, isso é aquele que ainda é portador apenas da natureza antiga, ele não vai entender isso. Agora, a fé cristã começa com um novo nascimento. Daí para frente, começa a alimentação. Paulo diz que chega na igreja de Corinto e não pode dar alimento sólido, tem que dar leite a eles. Adultos ainda tomando leite, ou como a gente dizia há muito tempo atrás, o mingauzinho, né? A papa. Há igrejas que são verdadeiros fraudários a vida inteira, onde as pessoas vão apenas, me permitam dizer, trocar de fraldas, mas são meninos a vida inteira. Ariovaldo, certa vez, Ariovaldo Ramos, meu amigão, eu lembro que num congresso da Vinde, Ariovaldo disse: Deus me chamou para ser pastor e não para ser babá. E eu nunca mais esqueci disso. Nós não fomos chamados para isso. É preciso haver crescimento quantitativo, aleluia, é sadio. Qualitativo, amém. O corpo bem alimentado cresce. O reverendo Antônio Elias, meu pai na fé, ele dizia o seguinte: você percebe um cristão menino pelas orações que ele faz. E dizia ele: a fase da meninice na vida cristã é quando a pessoa só pede coisas a Deus. Senhor, eu vou jejuar para trocar meu carro. Senhor, eu vou jejuar porque quero uma casa. Não que seja errado isso, mas a vida é centrada, bênção é objeto, é coisa mensurável. E dizia ele: não é erro, é uma fase. É quando você torna a sua relação com Deus tipo aquela criança que só quer chocolate. Senhor, eu preciso do chocolate.
uma caixinha, saiu uma marca nova. Eu quero um chocolate novo. Eu já contei que eu chegava de viagem e sempre trazia presentes por meninos. Um dia Carmen me chamou e disse: olha, não traga mais. E eu achei aquilo esquisito e perguntei por quê. Ela disse: porque eles estão acostumando-se a irem para o aeroporto para receber os presentes e não o pai. E aí a ficha caiu. É uma fase deles, eles eram crianças ainda, mas já precisávamos começar a construir algo mais maduro na cabeça deles. Então dizia reverendo Antônio Elias: você conhece o menino, e repito, não é errado, não é pecado, é uma fase que precisa ser vivida. A segunda fase, dizia ele, que é da adolescência e primeira juventude, você conhece porque a pessoa começa a querer experiências quase que paranormais, arrepios, viagens, fábulas, e se não houver sensações, se não houver o choque emocional, a pessoa acha que Deus não estava presente. Quando a gente fica à porta do templo, acontece uma coisa interessante. Passa alguém, abraça a gente e diz: pastor, que culto maravilhoso, graças a Deus. Aí daqui a pouco vem outro, passa e diz: olha, foi tão frio hoje. E uma vez eu estava numa cruzada da Vinde, quando acabou aquela noite, o Caio ficou à porta e alguns passaram, e um rapaz disse isso a ele, e depois no hotel ele conversando disse: eu estou preocupado com aquele menino, porque todo mundo lá foi abençoado e ele foi a exceção. Alguma coisa não vai bem, mas não deu outra. Então, essa é uma fase de busca, e é nessa fase que surge a indústria, o comércio, me desculpe a expressão, a picaretagem, as fábricas de sensações, os produtores de viagens, transformando os cultos em espetáculos dignos de Steven Spielberg. É uma fase. Mas aí vem a maturidade, que é o foco do que eu estou dizendo. A maturidade é aquela em que três coisas ficam e uma se perpetua: a fé, a esperança e o amor. É quando o indivíduo diz a Deus: se o Senhor me der, amém, mas também se não der, não tem nenhum problema. Se eu for curado, aleluia, mas se eu não for, tu continuas o mesmo na minha vida. Os três jovens que foram jogados na fornalha disseram ao rei de Babilônia: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele fará, amém, mas se não quiser, fique logo sabendo, vamos cair do fogo. Não dependemos de atos, de ações. Nós andamos com Ele não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Isso aí chama-se maturidade. É quando a fome é por Deus, pela pessoa, pela comunhão, pelo relacionamento por Ele. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, focaram nas ações de Jesus, milagres, coisas extraordinárias. O quarto, que era João, não ficou muito focado no que ele fez, mas no que ele era, quem é. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Queridos, nós estamos crescendo quantitativamente? Estamos. Graças a Deus, não há nenhum método, não há nenhuma engenharia. Estamos crescendo porque, pela misericórdia de Deus, o corpo está sendo alimentado, ensinado. Há uma equipe que trabalha para isso. Precisamos caminhar em direção à maturidade, precisamos, para que não sejamos meninos nem adolescentes, mas uma igreja madura dia a dia para a honra e glória do Senhor Jesus. A minha alma foi cutucada
E eu senti cócegas na alma por uma mensagem que eu recebi pelo celular essa semana, que citava o texto de Êxodo 23. A terra prometida ia ser possuída, a Canaã que mana leite e mel, a bênção sonhada, resposta a mais de 430 anos de gemido. Aí chega Deus e diz assim: não lançarei os inimigos de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a tua herança. Interessante, não é? O Deus que abriu o mar, o Deus que fez água jorrar de pedra, o Deus que fez maná cair do céu, o Deus que fez codornizes voarem a uma altura que eles podiam segurar com as mãos, o Deus que fez coisas extraordinárias, poderia, no estalar de dedos, para usar uma expressão nossa, liquidar os inimigos e dizer: essa é a terra prometida, vocês não precisam ter mais nenhum trabalho, é só usufruir. Aí chega Deus e diz: olha, tem gente lá, eu vou botar vespas, há inimigos altos, os enaquins, poderosos, e eu quero dizer que eu não vou tirá-los de uma vez, mas pouco a pouco. E eu comecei a refletir sobre isso. Há muita bênção na nossa vida, você ora, pede, clama, e sabe por que não recebe? Porque ainda não tem maturidade para receber. São esses inimigos que põem você de joelho. São esses indivíduos que levam você a jejuar. Ninguém jejua por vitória. Ah, foi uma maravilha, consegui 30 dias de jejum. Duvido. Depois da vitória você vai para uma churrascaria comer feito um maluco. Aí o que Deus está dizendo é: esses inimigos são pedagógicos, isso é didática minha. À medida que vocês forem crescendo, à medida que vocês forem amadurecendo, eu vou começar a expulsar, vou mandar vespas. As vespas vão picar, está escrito o restante do capítulo, e eles vão fugir, mas não de uma vez, nem de repente. Então olha aqui para mim, você que já vem orando há muito tempo, pedindo, clamando, tenha certeza que a bênção vem. Agora Deus está lhe preparando para receber, para não estragar a bênção que Ele vai lhe dar. Senhor, eu quero um marido. Tem gente que até quer mais de um, né? Aí Deus diz: calma, se eu der agora, você não vai segurar 6 meses. Com esse seu gênio, com esse seu jeito. Ou então rapazes que dizem: Senhor, eu preciso de uma esposa. Calma, meu filho. Primeiro vai amadurecer, aprender a ser homem, a assumir responsabilidades, a honrar a que eu lhe der, a dignificar a que eu lhe der. Enquanto isso, vá lutando. Eu conto a história de um amigo meu. Hoje eu posso dizer o nome dele, porque ele conta a história, Acácio, quase 2 metros de altura, 1,90 m e não sei quantos, foi da seleção brasileira de handebol, cresceu por fora, não cresceu por dentro, foram jogar na Argentina, em plena guerra das Malvinas, jogo duro, o Brasil ganhou apertado, acaba o jogo, Acácio vira-se para a torcida argentina, cerra os punhos e diz: as Malvinas são inglesas. E eu disse: e aí, Acácio? Ele disse: daí para frente eu não vi mais nada. A esposa disse a Carmen, a esposa dele, amiga de Carmen, ela disse: olha, vocês não sabem de nada. Antes da conversão, ele chegava em casa estressado,
botava o estresse para fora, quebrando os armários com a testa. E um dia eu confrontei a beleza. Ele olhou para mim e disse: eu sou macho. Eu digo: eu sei, meu cachorro também é. O que você não tem ainda é maturidade, é hombridade, é passar por esse estágio. O que Deus quer de nós é isso. Que a gente não fique a vida inteira na fase de criança, que é boa, nem na de adolescente ou primeira juventude, ou juventude, que é boa, mas que sejamos amadurecidos dia a dia. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, mas agora que sou homem, falo como homem. O que eu peço a Deus para esta comunidade, que é parte do reino de Deus, é isso: que nós cresçamos em quantidade, mas também em maturidade. Algumas evidências para encerrar, sinais de um amadurecimento. Por exemplo, quando Jesus estava com os apóstolos e a sombra da cruz já se projetava, ele diz assim: um de vocês é o traidor. E diz a palavra que eles olharam para Jesus e cada um fez essa pergunta: será que sou eu? Interessante, maturidade. Os imaturos diriam logo: deve ser aquele. Pelo jeito, eu venho observando, eu dou umas olhadelas, o jeito que canta, não é atento. O imaturo, olha aqui, um sinal de imaturidade é quando você vê mais o pecado do outro do que o seu. Você se torna garimpeiro dos pecados alheios. Um de vocês vai me trair, diz a Bíblia. Todos se perguntaram: será que sou eu? Porventura serei eu? A maturidade nos leva a olharmos primeiro para a nossa vida. Um segundo sinal de maturidade é a incapacidade para julgar. Nós nos preocupamos muito em não matar, não adulterar, não roubar, tudo isso, esses são pecados graves. Mas julgar o outro também é pecado grave. E promove doença. Porque o Senhor diz que aquele que julga está trabalhando com um bumerangue. Da forma que julgar, vai ser julgado. Não é uma referência ao grande juízo, não. É as consequências do juízo feito agora. É isso que os psicólogos chamam de transferência. Mecanismo psicológico de transferência. À medida que você vai amadurecendo, você vai fugindo de julgamentos. Jesus estava falando um dia, e o indivíduo disse: Senhor, eu estou numa disputa por uma fazenda com meu irmão. Quem tem razão? Imagine a sutileza do negócio. Aí Jesus responde e diz: quem me constituiu juiz sobre vocês? Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Quando nós começamos a amadurecer, nós vamos descartando isso. Um outro sinal de maturidade é a unidade. O mundo cristão evangélico hoje tem 48 mil denominações, e eu já devo estar atualizado, porque em uma semana a gente fica desatualizado. Do jeito que tem o impostômetro, ali na Herculano Bandeira de Melo tem um, devia ter um denominacionalimômetro, um negócio assim. Todo dia, devia ter uma raiva, cria uma. Dorme mal, cria outra. Porque pela prioridade da verdade, priorizamos tanto a verdade que detonamos a unidade. Caio tem uma palavra que eu adoro, ele diz: perdemos a vaticanidade. Isso é a capacidade de engolir sapo para manter a unidade. Da multidão dos que queiram, um era o coração. Não é uniformidade, não é pegar agora um molde
e criar todo mundo igualzinho. É ser diferente, mas ligado, unidos na diferença. Quando uma igreja se torna madura, ela se torna una. Hoje comentava sobre Dom Paulo Garcia, nosso arcebispo, que à noite estará aqui pregando. Sou amigo dele há 38 anos. Nunca vi ele prejudicar uma vida para priorizar uma regra. O pensamento dele é simples: quebrem-se as regras, preservem-se as vidas. Há muita gente que, em nome de zelo pela regra, quebra a vida. Nós vamos nos tornando maduros quando aprendemos que não há nada acima de vida, e Jesus morreu por vidas e deu a vida por vidas, e quer que nós sejamos isso. Lá na primeira carta o apóstolo João diz: nisto conhecemos o amor de Deus, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa pelos irmãos. Aí, isso é maturidade. Nós temos investido muito no ensino, em transmitir lições da palavra de Deus. Agora, há uma verdade nisso: só quem transforma isso em vida na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Se nós não nos tornarmos uma igreja madura, nós vamos ser uma igreja grande sem relevância. O bairro vai continuar prostituído, as drogas vão continuar comendo por aí, a violência campeando, e uma igreja inchada. Ela será uma igreja madura quando, além de grande, ela começar a enfrentar o inferno, a peitar o inferno, a profetizar contra o inferno, crendo que jamais as portas do inferno prevalecerão contra ela, libertando cativos. Outra vez, citando Caio, ele disse: há igrejas grandes, mas que, se forem arrancadas, ninguém vai sentir falta. Se disser assim: tiraram tais igrejas do Recife, por exemplo, amanhã nenhum jornal vai noticiar, porque não faz nenhuma diferença, tanto faz como tanto fez. Eu estava lendo sobre o ministério de Tim Keller, que nós conhecemos, eu e Carmen, pessoalmente, e a diferença que ele está fazendo com sua comunidade na ilha de Manhattan é uma coisa extraordinária. Cristão maduro faz diferença onde chegar. Concluindo, louvo a Deus pela vida da reconciliação. Eu nunca pude imaginar que ia amar tanto uma comunidade. Eu sempre fui meio nômade, talvez por ser fruto de uma geração onde os hippies influenciaram muito. Nunca fui de fixar muito endereço. Quem me levou mais a isso foi Carmen. Mas eu amo essa igreja. Eu vejo nessa comunidade, nesse ministério, um potencial de fazer diferença para a glória de Deus. Isso para a glória dele, porque se for para nós estamos perdidos. Para o louvor dele, cada um servindo no seu lugar. Não é um sistema anárquico onde cada um faz o que quer. O reino de Deus é um reino, diz o apóstolo Paulo, de ordem e decência. Tem que ser decente e ter ordem. E a minha oração, ao tempo em que parabenizo este rebanho que o Senhor colocou nas minhas mãos, e a equipe que Ele botou comigo para juntos servirmos, e as nossas diferenças são apenas funcionais e institucionais, mas somos homens feitos do mesmo barro, é que nós continuemos crescendo em quantidade, mas sobretudo em qualidade, e sejamos uma igreja madura, para que esta cidade olhe e diga: eu quero ser como eles são. Que o Senhor nos faça assim. Amém.